Olá pessoal, bem-vindos ao episódio, não é 15, esse já é o 19 do Manguito Rotador. O Clóvis deu mole ali na edição. Que deu isso, mole. Hein? Sacanagem. Deu ruim ali. Seu podcast sobre fisioterapia e saúde para atletas. Eu sou André Marinho, especialista em marketing e atleta amador. E no episódio de hoje vamos falar sobre prevenção da hérnia de disco, uma condição que afeta muitos atletas e pessoas ativas. Vamos entender como a fisioterapia pode ajudar na prevenção e como a órtese lombar. Trouxemos aqui, patrocinando a gente. Isso aí, a Fisiovital, patrocinando a órtese lombar. Pode ser uma ferramenta valiosa nesse processo. Ao meu lado, o sempre animado, mas hoje um pouco cansado, Alan Faleiros. É isso aí, tudo bem, patrão? Tudo certo. Tudo ótimo. Eu sou Alan Faleiros, fisioterapeuta, trabalho com intervenção da dor e hoje a gente vai explorar todos os aspectos dessa condição para ajudar nossos ouvintes, você que está assistindo pelo Instagram, a conhecer um pouquinho mais sobre as nossas dores de coluna e como se manter saudável e de forma ativa sempre. Perfeito. Nem tão animado hoje. Animado sim, mas um pouco mais cansado. Um pouco mais cansadinho. Um pouco mais cansado, mas faz parte, é a vida. Vida de adulto. Isso aí. É assim que funciona. Vou chegar um pouquinho mais pra cá, chega um pouquinho mais pra cá pra poder ter... Você quer ficar mais perto de mim? Tô com saudade. Você quer ficar mais perto, eu sabia. Tô com saudade. Assim, o microfone pega melhor a gente aqui. E antes de começarmos, além do Alan chegar aqui para pertinho de mim, queremos lembrar vocês, meus amigos, de seguir o nosso podcast no Instagram, @fisiovital.sports e @alanfaleiros com 2 L's. No YouTube e no Spotify, vocês se inscrevam, ativem as notificações e compartilhem com amigos e familiares. Lembrando que a sua interação é sempre muito valiosa para todos nós que montamos aqui nessa sexta-feira à noite. Suado, nosso querido podcast, nosso querido Manguito. Isso aí, não deixem de deixar redundância. Não esqueçam de deixar as suas perguntas aqui nos comentários. A gente quer sempre ouvir as suas dúvidas e as experiências sobre as dores de colunas e outros tipos de lesões para que a gente possa trazer aqui para o podcast, esclarecer as dúvidas e também trazer um pouquinho mais de conhecimento para vocês. E agora, sem mais delongas, vamos para o nosso podcast. Vamos embora. Manguito Rotador. Roda, Clóvis! É isso aí. Rodando a vinheta. Isso aí. Roda. Clóvis errou hoje. Errou 2 vezes, porque animado ele já usou. Ele já usou animado. Já usou animado? Já usou, hein, Clóvis? Tá repetindo? Clóvis. Clóvis, você não é mais o mesmo. Tá querendo aumento. Assim não vai ter. Safado. Vamos lá. Então vamos embora. Vamos falar sobre hérnia de disco. O que é hérnia de disco? Que é o que a gente vai tratar aqui nessa primeira introdução. A hérnia de disco é quando um dos discos da nossa coluna, tão conhecido também como os donuts, que a gente pode usar como analogia que já usamos em outros vídeos, se desloca ou se rompe, causando dor. Esses discos funcionam como amortecedores entre as vértebras e são feitos de um material gelatinoso, cercado por um anel fibroso. Quando o anel se rompe, essa gelatina pode pressionar os nervos ao redor, causando dor e desconforto. Então, Alan, pode nos explicar melhor sobre a anatomia biomecânica dessa condição e explicar um pouquinho mais sobre hérnia de disco? Claro, patrão. Bom, vamos lá. Como o André usou esse exemplo do Donuts, eu acho muito interessante esse exemplo que o Clóvis inventou aí junto do André. A nossa coluna é justamente um empilhamento de discos, de estruturas que a gente chama de vértebras. Essas vértebras são pedaços de ossos, são estruturas ósseas. Então, para que isso não bata um osso no outro, se a gente bater um osso no outro sempre, além de terminações nervosas que vão gerar muita dor, a gente vai ter o atrito ali e, consequentemente, a degeneração. Exatamente aqui, Então aqui a gente está empilhando aqui as bandagens, como vocês podem ver, vou colocar uma de cor diferente aqui no meio para dar a diferença da cor. Então, como vocês podem ver aqui, as bandagens são as nossas vértebras. E aí o grande arquiteto do universo, de uma forma perfeita, nos construiu para que tivesse alguns discos entre essas vértebras para que não tivesse atrito entre elas, E não ter as degenerações das estruturas ósseas. E aí, além disso, pensando na biomecânica,
a nossa coluna ela não é inteira reta quando a gente olha o indivíduo de lado. Então o indivíduo a coluna, a gente tem algumas curvaturas na coluna que a gente tem os nomes específicos para cada uma delas. Aqui na cervical, essa primeira curvatura é uma lordose cervical. No tórax, que a gente é um pouco mais curvado, né? Um pouquinho, uns mais do que os outros, mas isso a gente chama de cifose, essa curvatura. E depois a gente tem uma lordose lombar, em alguns casos uma cifose sacral. Isso é para que o nosso corpo absorva o impacto de uma forma mais sinérgica. A gente não tem um impacto assim, logo de cima. Então essa modulação que o nosso corpo tem, ela faz a dissipação das energias impostas ali de uma forma biomecânica. E esses discos intervertebrais, a função deles é amortecer essa queda também, tá? Então a gente tem ali esse anel fibroso, né, gelatinoso ali de uma condição mais mole, para que justamente a gente não tenha esse atrito entre os ossos. Isso faz com que em alguns casos de atrito, né, um pouco maior do que o outro, ou uma falta de postura, ou o próprio processo senil do ser humano, a gente tem uma degeneração desse disco. E essa degeneração desse disco, ele pode simplesmente gastar e deixar de existir de forma muito sinérgica ali, mas ele também pode estourar algumas bexiguinhas, que é o que a gente chama de hernia de disco, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente especificamente dela. Exatamente, perfeito, muito bom. Essa analogia dos donuts é fantástica. Devia ter trago os donuts para a gente comer aqui durante o podcast, mas hoje realmente não deu tempo. Eu até pensei a respeito. Fica para uma próxima. Fica para a próxima. Não deu para passar na confeitaria para trazer. Não tem problema. Vamos seguir. Então, vimos um pouquinho sobre biomecânica, sobre a função e o que é a hernia de disco. Agora vamos falar um pouquinho sobre as causas e fatores de risco desse sintoma, né? Então, quais são as principais causas da hernia de disco e os fatores de risco que devemos estar atentos? E é comum ouvir que postura ruim, né? Que a pessoa que fica torta, senta torto na cadeira, e também o pessoal que levanta peso de forma errada podem causar a temida hernia de disco. Mas o que mais pode contribuir? Isso nós vamos descobrir aqui com o nosso grande animado Alan. E quais são os sintomas mais comuns que indicam que alguém pode estar com hernia de disco? Tá. A gente tem algumas características específicas da hernia de disco. A hernia de disco ela pode ficar essa bexiguinha para algum dos lados da vértebra, né? E alguns lugares ali especificamente, a gente tem as ramificações nervosas, ou seja, os nervos, né? As raízes dos nervos que vão sair por ali. E não ajuda não. Entre as vértebras a gente tem algumas ramificações, alguns fiozinhos elétricos, né, de uma forma mais educativa. Esses fiozinhos eles têm a funcionalidade de mandar um impulso elétrico para algum lugar específico onde eles vão inervar, tá? E aí eles vão mandar a informação lá, tá? Esse fiozinho, quando ele é muito pressionado, pode ser por uma hernia de disco, pode ser apenas por uma compressão das vértebras, ele gera algum choque e alguma sensação de parestesia, de formigamento, às vezes até uma falta de função, perde o movimento, perde força. Isso pode ser muito parcial, né, por um determinado tempo, ou ela pode ser muito progressiva, se você não tratar. Então, se você sentir uma dor, um formigamento em algum dos membros, um choque, aquele pinçamento na coluna, como se estivesse realmente pinçando em algum ponto específico, pode ser um indicativo de uma compressão medular, por uma hernia de disco ou até por um desgaste mesmo das vértebras aí. Então é legal você procurar um profissional para isso. Como o André já falou na pergunta, o sedentarismo, a má postura, a obesidade, então se você está acima do peso, você tem uma sobrecarga muito grande na sua coluna. E talvez o seu corpo não tenha sido preparado para isso, ou não. Talvez não. Nosso corpo não foi preparado para o excesso de peso. Então a gente tem um desgaste muito maior, muito mais rápido. Então você tem que ter uma atenção para a tua qualidade articular na coluna também, tá? Então essas dores elas podem piorar de acordo com o movimento, com a atividade que você faz. Essa dor ela vai aumentando ou ela pode ser muito pontual. Ela dói hoje, amanhã ela dói de novo, ou algum movimento específico que você faz, ela pode gerar essa dor aí, tá?
Muito bom, muito bom. É isso, meus queridos. Então fiquem atentos. O pessoal que pega peso também fique atento, porque fazer exercício de forma errada, como no CrossFit, que a gente já comentou, alguns exercícios livres de levantamento de barra olímpica, é um dos grandes fatores de risco. É bem preocupante. Você tem que estar fazendo o exercício de forma correta. Às vezes utilizando isso aqui para segurar essa órtice lombar aqui, para ajudar no posicionamento correto da... Até o menino que trabalha aqui, o Pedro, ele tem usado a parte do estoque, ele falou, nossa, que ajuda demais. Botar o depoimento dele, porque ele falou, cara, realmente ajuda demais, assim, senão fico as costas doendo, isso me ajuda a não deixar as costas doer. Maravilha. E vamos falar um pouco sobre fisioterapia e prevenção, algo que a gente trata demais aqui durante o podcast. Então, a fisioterapia é realmente eficaz na prevenção da hernia de disco em todos os outros sintomas, como a gente já viu nessas 19 episódios que estamos tratando aqui. Quais são os principais benefícios que a fisioterapia pode trazer para quem quer evitar esse tipo de problema na coluna? Fale um pouco também como o fortalecimento muscular e a correção postural podem fazer a diferença para essa pessoa. Cara, você falou dois pontos muito, muito interessantes ali, que um acaba dependendo do outro. A correção da postura, aqui eu estou torto, certo? Torto. Eu estou aqui meio curvado, né? Eu estou hipercifótico aqui. Então, ó, direitei meu corpo. Só que isso é consciente. Eu penso que eu preciso alinhar isso, né? Eu preciso corrigir isso. Então eu modulo meu corpo para isso. De uma forma inconsciente, para que eu estabilize todas essas articulações, que cada grupo, né, de vértebra, cada espaço entre uma vértebra e outra, a gente chama de articulação. Então, esses espaços, para que eles estejam fixos ali, bem estáveis, a gente precisa fortalecer essa musculatura adjacente, que é a musculatura que faz ali a estabilização das articulações da coluna. Além disso, a gente precisa corrigir algumas posturas relacionadas ao final da nossa coluna, que é o nosso tronco em relação ao quadril. Então a gente tem alguns pontos específicos que a gente olha no nosso paciente quando a gente vai avaliar, e a gente tem até alguns protocolos de semiotécnica que a gente faz isso. Quando a gente olha, isso tem que estar tudo alinhado, e no meu curso de prevenção de lesão no esporte, eu ensino vocês a usarem esse tipo de dispositivo, até mais tecnológico e mais manual também, mais simplório, de uma coisa que a gente tenha fácil acesso e barato, tá? Diferente de uma coisa muito tecnológica, um software e tudo mais, que também existe, mas é muito mais caro. Então eu ensino aqui, se você é aluno de fisioterapia ou fisioterapeuta tem interesse, entre em contato com a gente que a gente disponibiliza a data para vocês. Essa correção, esse fortalecimento muscular vai trazer uma correção na postura. Então você vai estar sempre posturado. E aí, esse desvio de algumas estruturas, a gente consegue corrigir com o fortalecimento muscular, mas aí é específico. Ou seja, se a gente tem a lombar muito retificada, a gente pode estar com o core muito forte e a gente traciona ele demais e a coluna entra, se a gente não tem os lombares fortes. Então, se o lombar está fraco em relação ao core, a gente vai fazer esse movimento. Aí a gente perde algumas curvaturas, começa a pinçar alguns nervos específicos, o paciente vai começar a sentir dor. Então, a gente precisa alongar o core e fortalecer muito essa lombar, para voltar essa postura normal da coluna. Tá? Outra forma se a gente tem uma hiperlordose, então aquela última curvatura da lombar, né, uma das últimas ali, a penúltima, em alguns casos, se ela está demais, a gente está com as lombares muito fortes, os músculos lombares, quadrado lombar, montífero, os paravertebrais mais distais, a gente está com ele muito forte e o core muito fraco, ou o reto abdominal muito fraco. Então, só o reto abdominal. Então a gente não tem esse desequilíbrio muscular que vai gerar a dificuldade da estabilização da postura. Então isso pode eventualmente e futuramente, num processo muito progressivo, te levar à piora dessa lesão. Então isso daí vai te levar a uma lesão que vai piorar com o tempo se você não corrigir. Então é importante ter esse olhar para isso também. Tá? Então esse equilíbrio entre fortalecimento e alongamento, entre os músculos agonistas e os antagonistas, né, a gente precisa ter uma sinergia entre eles aí para que a gente consiga alinhar bem essa postura e manter isso daí tudo de forma correta. Maravilha, é isso, meu povo. Então, prevenção é sempre muito eficaz, principalmente aliada aqui, como a gente fala, na fisioterapia. Busque sempre um profissional qualificado
Façam os cursos que o Alan sempre propõe aqui a vocês, que é importante. Vai ajudar bastante a galera do Instagram, todo mundo aqui presente. Façam as coisas. Vamos lá, vamos continuar aqui nas nossas perguntas sobre a hernia de disco. Quais são as melhores práticas e exercícios de fisioterapia que podem ajudar na prevenção da hernia de disco? Por exemplo, você pode mencionar exercícios específicos que fortalecem a coluna e técnicas que ajudam a manter uma boa postura no dia a dia, né? A pessoa de repente fazer em casa, sem precisar necessariamente estar dentro de uma academia para fazer isso. Tá. A gente pode olhar disso de uma forma muito abrangente, né? Por enquanto, porque a gente precisa... cada indivíduo é uma avaliação diferente, uma condição diferente que a gente precisa orientar. Mas manter os teus o iliopsoas, né, que é um músculo que vem na frente da perna aqui em relação ao quadril, e o reto femoral, muito alongado. Então, isso você pode alongar, que é colocar aquela perna para trás no alongamento, né? Puxei a perna para trás e encaixo o meu quadril para frente. Isso vai fazer com que você alongue seu iliopsoas e aí você ajuda a manter esse equilíbrio também em relação à tua lombar. Outra forma são os isquiotibiais, são os músculos lá posteriores da coxa, lá atrás. Tá aí o nome já diz, ele sai do isquio e vai para a tíbia. Então, esses músculos eles também precisam estar alongados, e aí a gente também pode depois mostrar para eles como a gente pode fazer isso, tá? Siga o fisiovital.sports aí que a gente mostra isso lá no Instagram da Fisiovital. Mas eu coloco alguns vídeos aqui esse tipo de exercício, esses exemplos e tudo mais. Eu jogo na edição ali, Clóvis joga na edição e você pode falar sobre o exemplo do exercício e o Clóvis coloca depois os pedaços que a gente vai gravar. Então se você quer as dicas aí, comenta aí embaixo do vídeo para a gente poder trazer. A gente vai gravar as dicas de exercício, alongamento e a gente vai fazendo inserções aqui também dentro das redes sociais. É isso aí. E aí a gente tem algumas posturas, né, que a gente pode abordar dentro da fisioterapia. Antigamente acreditava-se que isso era ótimo. Depois acreditou-se que isso não funcionava mais. E agora a gente voltou isso de uma forma muito mais funcional, né? Que são as trações. Então tem alguns posicionamentos que a gente coloca no nosso paciente para fazer as trações. E aí a gente afasta as vértebras umas das outras, consequentemente a gente descomprime elas, né? E aí deixa de existir esse pinçamento. Que é essa dor irradiada, que vai gerar essa dor irradiada, essa parestesia, essa dor muito pontual, tá? E aí a gente vai evoluindo para o alívio dessa dor, conforme esse paciente vai passando com a gente vai periodizando o tratamento dele, tá? Os exercícios de fortalecimento, é muito legal a gente falar dos exercícios do core, fortalecimento do core, que são os exercícios de prancha, todos os exercícios de estabilidade pélvica, né? Dos abdutores também, os adutores, desculpa. Os adutores são os músculos que fecham a perna. É legal a gente ter uma estabilização deles, que alguns deles saem bem de lá, perto do cóccix. Então, do pubis, né, do pubis e do cóccix, ali naquela região. Então, o alongamento desses músculos vai trazer uma estabilidade melhor para a tua pelve. Consequentemente, a gente alivia as dores lá atrás da lombar. Maravilha, maravilha. É isso. Você está falando desse que vai e volta, parece o ovo, né? O ovo é a mesma coisa. Era que ovo é uma delícia. Aí teve uma época que o ovo era ótimo. Agora eu fui de proteína. Não, agora tem pouca proteína. Ruim. Agora o ovo também está de novo. Dá muito colesterol. O ovo tem ácido fólico, mas previne Alzheimer, não previne. Aí vira uma salada, né? Uma salada de ovo. Uma salada de ovo, exatamente. A farofa de ovo. Farofa de ovo. Meus queridos, é sempre assim. Mas antes de a gente continuar aqui nesse clima agradável e animado, queremos lembrar a vocês de seguir o nosso podcast, seguir nossas redes sociais, lá no Instagram, @fisiovital.esportes e @alanfaleiros, no YouTube também e no Spotify. Se inscrevam, ativem as notificações, compartilhem com amigos e familiares. Espalhem a palavra do Manguito Rotador. Isso aí, o legal do Spotify é que você pode estar treinando na academia, pode estar numa viagem, no ônibus, qualquer lugar, e estar ouvindo ali essa aula que a gente traz para vocês de forma muito educativa. Então é legal vocês terem acompanhar a gente lá e dar 5 estrelinhas lá. Fundamental, bom demais. É isso aí. E com a órtese lombar, agora vamos falar um pouquinho da nossa querida órtese lombar, que pode auxiliar vocês com as dores e prevenção de problemas de hernia de disco.
pode ser utilizada como ferramenta adicional na prevenção da hérnia de disco. Você pode explicar um pouco o funcionamento, os benefícios, especialmente durante atividades físicas, meu querido Alan. Você que ajudou a desenvolver aí, viu os protótipos e tudo mais. Isso aí, a gente caminhou junto. O que eu gosto aqui dessa órtese, não é puxando sardinha não, mas o que eu gosto dessa órtese aqui é que ela é muito maleável no corte dela. Então, é um grande problema quando isso daqui ele é muito grosso e isso começa a pegar na pele, irrita, machuca e o paciente nunca consegue usar a órtese por muito tempo, que é um grande problema pra gente. Se a gente faz a indicação da órtese em alguns pontos específicos e em alguns casos o paciente vai ter que passar por muito tempo com ela, o paciente não aguenta ficar. Aí ele fala, não vou usar não vou usar isso aqui não. Não, isso aqui é ruim demais, usei um dia, no segundo dia já não estava aguentando mais. E aí tem essa compressão da pele, vai fazendo escara, vai machucando, vira uma ferida. Então isso é muito complicado. E ela tem um corte muito diferente, que ela pega ela tem uma maior abrangência aqui na tua coluna. Então se vocês olharem aqui na parte das costas dela, né, a parte posterior que vai ficar ali na lombar, ela é grande e ela faz o desenho pegando um pouco acima do seu quadrado lombar. Então ele pega bem a musculatura ali, estabilizadora do lombar ali, tá? Além do que, ela tem algumas hastes por dentro, que ela é toda revestida, então não machuca também, e isso vai gerar mais estabilidade ainda para a tua lombar, tá? E ela desvia muito do teu processo espinhoso, que é aquela parte mais pontuda da vértebra ali, tá? Então isso é muito legal, porque se ela ficar pinçando muito ali em cima, vai machucar, é uma protuberância óssea, então vai machucar. Eu gosto muito das órteses lombares, ela por si só ela não vai corrigir, vamos mudar a palavra, não vai solucionar o teu problema, tá? Ela não vai tirar a tua hérnia de disco. Uma vez com hérnia de disco a gente não tem a não ser cirúrgico, é um processo cirúrgico para tirar. Mas você pode ter uma vida com qualidade, fazer atividades com qualidade, trabalhar com qualidade, de forma saudável, não tendo que mudar a tua rotina em relação a isso, utilizando uma órtese. Porque a gente vai estabilizar. Lembra que o André falou do moço que trabalha aqui, que carrega a caixa, vai para baixo, para cima? O fato de ter ele, o Clóvis vai adorar isso. Apesar de ele abaixar muito, levantar, às vezes fazer com o peso, o peso da caixa, obviamente, né, ele é orientado para isso, tem uma equipe que orienta ele a levantar a caixa de forma correta e tudo mais, para não sobrecarregar nem nada. Isso entra como uma prevenção de lesão. Então ele coloca essa órtese de uma forma estável, preparada para o tamanho dele, tudo certinho, avaliado com a indicação correta. Ele pega uma caixa, ele levanta, ele sobe na escada, ele desce com peso nas costas. Esse tempo atrás ele pegou a maca para mim, ele subiu no bagulho lá, parecia o Tarzan subindo no negócio. Levantou, puxou aqui, não sei o que, ele é magrinho, né? Se fosse a gente que tá meio gordinho, né? A gente pesado dava ruim. Magrinho, pum, desceu lá rapidinho, pegou a maca é pesada, ele desceu sozinho com a maca e tal. Então, essa sobrecarga nas articulações, ela pode ser prevenida de uma forma mais estável. Se a musculatura dele está fraca, ele vai sobrecarregar a articulação. Mas aí, num processo excessivo da atividade física, a órtese entra muito bem, cai muito bem para isso, tá? Então ela entra como um suporte adicional. Ela vai trazer um suporte para a tua articulação até que você tenha toda essa musculatura fortalecida, tá? E aí, consequentemente, a gente reduz os riscos de lesão. Também eu vejo as pessoas usando na academia, algumas pessoas Cara, colocam na academia ou no CrossFit também, fica algumas disponíveis lá, o pessoal coloca para pegar peso. Na academia eles vão fazer um pouco diferente do que faz aqui, né? A galera vai pegar a caixa lá, vai pegar o peso da caixa. Lá não, a ideia é você aumentar o peso, né? Pensando em hipertrofia e melhora de performance. Então, toda vez que você aumenta teu peso, se você não tem uma estabilidade corpórea total, né? Você vai mudar a tua postura para levantar aquele peso, né? Hoje eu estava passando agora à tarde, eu estava lá no consultório, estava acompanhando o levantamento de peso. Então, a hora que a moça tirava o peso do chão, ela trazia para cá, às vezes ela balançava isso. Esse balanço que ela dá é porque a musculatura que ela deveria, a musculatura efetiva para aquela atividade biomecânica, estava errada, não estava forte. Então, ela joga de forma errônea para músculos acessórios, que vão auxiliar ela a levantar aquilo lá. Então, essa força que ela faz lá, utilizando outros músculos, o músculo não é para aquilo, é um músculo acessório, não é efetivo para aquele movimento. Então, se ele não está forte, você vai sobrecarregar ele e, consequentemente, pode
fadigar, evoluir para uma lesão muscular ou até articular mesmo. Tá? Então, a órtese ela dá uma estabilizada em alguns músculos, então, consequentemente, você não vai levar para uma lesão articular. Nesse caso, tá? No crossfit, que vai fazer levantamento com barra, vai jogar o peso lá em cima, ou pega o kettlebell lá do chão e joga. Então, um exercício muito dinâmico, né? Livre e dinâmico. A gente já falou disso em algum outro podcast. Procura lá que você vai achar sobre crossfit. Você não vai sobrecarregar essa musculatura que não é efetiva para aquele tipo de exercício. Então, gosto muito das órteses aí, viu? Você precisa de uma órtese aí, entre em contato com a Fisiovital, que isso aqui é só acessar o site loja.fisiovital.com.br, entra na loja, tem todas as órteses esportivas lá para você. Maravilha, vamos falar, já que começamos a falar um pouco aqui do Pedro, que trabalha aqui, carregando as caixas, pegando a maca lá pro Alan quando precisou para um curso. O pessoal que faz o levantamento de peso livre, que comentou agora as Olimpíadas, estamos na época das Olimpíadas. Então vamos falar um pouco sobre estudo de casos, né, seu Alan? Traga alguns exemplos para a gente. Você pode compartilhar alguns estudos de casos de pacientes que se beneficiaram do uso ou de órtese ou de tratamentos para prevenção da hérnia de disco com a fisioterapia. E seria interessante também ouvir esses recursos que podem ajudar pessoas reais, normais, né, não só atletas olímpicos, no caso, a melhorar as suas condições. Passa pra gente alguns estudos. Cara, tem até o caso daquele... Acho que tem minha sogra e tem um atleta olímpico que é o Darmani. Depois eu vejo aqui, mas vai lá, fala da sogra. A sogra do André, na semana passada, estava com dor na coluna e tudo mais, a gente avaliou ela e identificou que ela tem uma compressão articular. Então, as vértebras dela são muito próximas, né? E ela tem uma leve retificação ali da lombar, né? Uma retificação não, ela tem uma hiperlordose, né? Com uma retificação depois da sacral. E aí a fisioterapia entra nisso, tudo aquilo que a gente falou, nas trações e tal, os posicionamentos. E lá a gente estava não estava no consultório com uma maca, não tinha uma maca de tração, não tinha nada. E a gente fez uma coisa bem legal, que ela falou, nossa, diferente isso. Foi simples, gente. Ela sentou no sofá, eu sentei do lado dela, eu meio que deitei no sofá, coloquei a mão na lombar dela e ela foi deitando na minha mão. Ela deitou na minha mão, eu fui levando a articulação dela. Então eu fui abrindo a articulação dela. O peso da gravidade tracionou para baixo e eu levei com a minha mão contra a gravidade para afastar a articulação. Então eu não desarticulei, obviamente, né? Porque senão aí também no seu Hulk também não tem como. Mas a gente começa a pensar numa descompressão ali articular para que ela não evolua justamente para as hérnias de discos, né? E aí essa descompressão que é importante a gente fazer. Eu estou com uma outra paciente também, uma senhora, ela já tem uma hérnia de disco associada a uma espondilose, que é um escorregamento, ali, um deslizamento do platô das vértebras, e é um processo degenerativo, ela já tem 86 anos, fez 87 agora em dezembro, então assim, já tem uma idade mais avançada. Ela nunca levantou peso, ela nunca trabalhou em casa, ela nunca trabalhou fora de casa também. Então, você, mas como? Como? Lembra que a gente falou do sedentarismo? Uhum. Como ela também não trabalhou, também não fez nenhuma atividade física, não se preocupou com isso, apesar de que ela criou 3 filhos, ela pegava os filhos no colo, ajudou a cuidar do neto. Você trabalha doméstico. São os trabalhos de mãe ali, né? Então, tudo isso ela também pode ter pego um deles de uma forma mais errônea, ela pode ter uma predisposição a ter essa espondilose, e aí também vai outros processos aí relacionados ao todo o processo senil, né? Que é da idade, a degeneração do nosso corpo, né? A gente vai morrendo células e algumas células vão se renovando, né? Não se regeneram, não cria-se outras. E aí é que onde tem essa morte celular, a gente vai envelhecendo com o tempo, né? Por isso que a pele fica mais igual a sua, até o cabelo para de crescer, né? Já vai ficando essas entradas aí grandões. Parece um jacaré todo seco. Mas acontece, né? Então é a evolução do indivíduo. Não tem como. É verdade. Isso aí. O que você ia falar do Darlan lá? Ali, peguei pra gente usar como exemplo, que foi uma das histórias que eu estava estudando sobre hérnia de disco, né, que tem esse atleta olímpico que foi das Olimpíadas de Tóquio 2020, né, ficou em 4º lugar, que é o Darlan
Romani, né? Que durante a preparação que ele teve para as Olimpíadas e tudo mais, ele acabou se lesionando e enfrentou uma hernia de disco, assim, complicado. Um cara atleta olímpico, né? Precisou de cirurgia, como o Alan falou, né? É uma questão cirúrgica, né? Ele teve que fazer. Ficou afastado do esporte por alguns meses, normal, mas voltou com determinação, fez os tratamentos, fez fisioterapia e conseguiu voltar e competir e ficou, né, em quarto lugar durante as Olimpíadas, ficou quase ali na medalha de bronze. Então é também um caso de uma pessoa referência no esporte, né, que é arremesso de peso, trabalha com essa questão de peso livre, faz muito fortalecimento e mesmo assim ocasionou. Ele contou a história da minha sogra e da outra paciente que ele atende um pouco mais idade. Então, cuidado para não levarem a isso e você de repente poder prevenir e não precisar de repente da cirurgia. Exatamente. Conseguir resolver de outras maneiras. Isso não é uma coisa só de velho, de idoso. Não é uma coisa só de idoso, não é uma coisa só de atleta. Sim, do né? secretário que você falou. A gente tem um caso muito próximo que é o Marcão, né? Sim, ele Marcão, teve quase hernia de disco. Tudo bem que o Marcão não, ele tem hernia de disco. Ele teve hernia de disco. E o dele tinha compressão medular, o médico falou que era cirúrgico. Sim. E aí ele falou, bom, vou pedir uma segunda opinião e quero procurar um fisioterapeuta. E aí foi quando a gente se conheceu e a gente começou todo o trabalho com ele. Hoje o cara joga tênis, continua toda a vida, né, a rotina dele. Trabalha muito sentado, viaja e tal. E assim, é verdade. Como a gente conseguiu estabilizar bem a coluna dele. Mas era um caso que estava com indicação de cirurgia. Indicação cirúrgica. E foi revertido graças à fisioterapia, graças ao Alan, que tirou, tem a história dele, é bem interessante. Combinar um dia trazer ele, que ele é metido, né? A gente pode tentar fazer os depoimentos, mas é um depoimento legal, que ele estava torto, assim, por uma semana torto, que ele conta. Torto. Foi o Alan lá, ele ficou rabugento, quase não deu boa tarde pro cara, ele chegou todo rabugento, desde aqui na mala, como é que eu vou deitar na mala? Botou, tomou uns apertos, as agulhadas, e ele falou, pô, que isso? Tô andando? Isso, tá, tô acertado, já posso voltar a jogar tênis? Falei, não, meu querido, não é bem assim não. Então, essa situação que ele ficou muito tempo e que o Alan conseguiu tirar ele da fase aguda, dessa né? fase bem Essa fase aguda a gente tirou, obviamente, a gente não tirou a fase aguda na primeira sessão, mas na primeira sessão eu consegui colocar ele de pé e andar de novo. Então a gente deu autonomia para ele, né? O cara estava rabugento, aí se a gente não pensa por esse lado, o cara não vai trabalhar, o cara não vai ajudar a cuidar dos filhos, o cara não vai ter contato com os filhos, porque ninguém merece ficar com dor, né, cara? Sim. Então, tudo isso atrapalha a sua rotina diária e o seu andamento como ser. Né? Exato. Não, muito bom. Bons casos, bons estudos de casos que trouxemos aqui para vocês hoje em hernia de disco. E vamos aqui falar um pouquinho mais sobre cuidados diários, né? Quais são as principais dicas para prevenir a hernia de disco no dia a dia? Quais os cuidados devemos ter, especialmente se passar muito tempo sentados, né? Ou fazendo atividades que exigem um esforço físico alto. Diga pra gente, meu amigo. Cara, manter uma postura bem correta, né? Se você trabalha muito tempo sentado ou se você é um praticante... Vamos lá, vamos dividir os dois. Se você trabalha muito tempo sentado, é ideal você avaliar a cadeira que você está usando, o posicionamento do teu pé em relação ao teu quadril e também a altura da mesa que você trabalha. Se você é um atleta, entender o gesto esportivo, né, o esporte que você faz, como você se posiciona em relação a ele, o teu sapato, né, o teu calçado, se o teu movimento dentro do teu esporte está correto, se você não está precisando de nenhuma órtese, se você não tem desequilíbrio muscular, então a gente precisa olhar para tudo isso. Periodizar muito bem os seus treinos, porque um treino periodizado você não sobrecarrega nenhuma musculatura e, consequentemente, você não utiliza das acessórias para fazer as estabilizações e fazer a atividade que você vai fazer, né? Trabalhar muitos exercícios de fortalecimento, alongamento e mobilidade, tá? Que é o que a gente sempre fala dos exercícios de mobilidade que todo mundo passa por cima, ninguém faz. E aí, se for o caso, dentro de alguma atividade específica que você faz, a utilização da órtese, que é extremamente importante que você faça uso dela. Tá? Então, dependendo da sua atividade, é isso aí. Não, muito bom. Aqui na empresa a gente tem aquele suporte para pé que fica inclinado. Aquilo realmente é muito bom para quem passa muito tempo sentado. As meninas aqui que passam o dia inteiro ali no WhatsApp, respondendo, recebendo os pedidos de vocês. Eu comecei com isso, eu vi, achei legal, pesquisando, falei, comprei para mim, comprei para a Ju. As meninas viram, falaram, pô, esse cara é um negócio desse aí, ficaram comigo. Eu falei, não, vocês merecem, tem razão, precisa para todo mundo. Aí a gente comprou para todo mundo.
e botamos em todas as mesas ali e realmente ajuda a você se sentir mais confortável, evita essas dores. Lógico que nada tira que sim, se você trabalha sentado, tenta levantar de hora em hora, dá uma caminhada, vai até a cozinha, vai até o banheiro, você não ficar o tempo todo pressionando a sua coluna. É bom levantar até por causa da tela, você ficar com a tela. O ideal também é que a cada 20 minutos você faça uma movimentação de quadril, né? Então, a cada 20 minutos você levanta, dá uma volta, você pode alongar, dependendo da postura que você fica, até se estender por 5 minutos esse tempo fora da cadeira. Importante. Dentistas também que ficam muito curvados. É complicado. Então, fiquem atentos, depende da profissão que vocês têm. Tomar cuidado para não se lesionarem por conta do trabalho que vocês ocupam. Então vamos lá, vamos finalizar aqui um pouquinho mais. Você pode resumir sobre tudo que a gente falou aqui hoje, as dicas sobre a hérnia de disco, como evitar, exercícios de fortalecimento, faz aquele resumão para a gente finalizar com os benefícios, dicas práticas e boas maneiras para todo mundo ficar com a coluna saudável, os seus donuts impecáveis na confeitaria. Isso aí. Bom, como a gente falou da parte anatômica e biomecânica, a gente começou por lá, falando que as vértebras elas estão posicionadas uma em cima das outras e entre elas a gente tem esses discos, que são os discos cartilaginosos, eles são mais maleáveis e isso ajuda a diminuir o impacto entre uma vértebra e outra, então ela faz uma proteção. A hérnia de disco é quando há uma disfunção dessa estrutura e ela solta essa bexiguinha para fora. Ela pode ser muito grande, pequena, ela pode ser só um abaulamento. E aí a gente precisa avaliar de forma correta, até com exame de imagem, né, uma ressonância, para saber em que ponto está, em que fase está e como a gente consegue te ajudar. Porque a gente precisa periodizar o seu tratamento, mas de uma forma muito individualizada. Então a gente precisa olhar para o indivíduo e entender qual a disfunção dele e qual o gesto, seja esportivo, seja laboral, como a gente pode ajudar esse indivíduo, tá? A gente falou sobre os exercícios de fortalecimento, então é importante a gente olhar para os desequilíbrios musculares. Então, se você está com um core mais forte do que o teu lombar, se o teu reto abdominal está bem alongado, se não está, então a gente precisa ter essa combinação e essa sinergia para que haja uma cinesiologia em volta do teu arco de movimento, né, de forma correta, tá? Então, além disso, a gente falou sobre as órteses, né? E a gente fala aqui da órtese da Fisiovital, que cara, assim, né, puxando sardinha não, mas é uma das melhores do mercado, com certeza. Então, se você pratica alguma atividade física de alta intensidade por tempos prolongados, principalmente dinâmicos com levantamento de peso, faça uso dessas órteses. Entra lá no site da Fisiovital, que ela vai te ajudar muito na tua prática aí, tá? Então, a fisioterapia vai te ajudar de uma forma a fortalecer, alongar e identificar o teu problema, tá? E aí a gente pode fazer a gente faz algumas orientações quanto à sua volta da prática esportiva ou à sua volta da prática laboral e como fazer isso de forma correta, tá? E aí todo o acompanhamento que o fisioterapeuta tem que fazer com você para auxiliar em todas as suas práticas, mas também nas orientações, reforçar as orientações e corrigir aquilo que no meio do caminho a gente vai identificando. Perfeito, mestre Alan. É isso. Então, chegamos ao final de mais um episódio. Agradecemos a todos vocês que nos acompanharam até aqui e faça os lembretes finais, meu amigo. Isso aí. A gente quer lembrar vocês de seguir o nosso podcast no Instagram, @fisiovital.sports. O meu Instagram é @alanfaleiros com 2 L's. No YouTube, no Spotify, não esqueçam de se inscrever, ativar as notificações, compartilhar com seus amigos, com seus familiares. A interação de vocês é muito importante para a gente. Além de mostrar para a gente que você está gostando do nosso conteúdo, você fortalece o nosso trabalho sempre para que a gente continue trazendo essas aulas, essas orientações para vocês. Se você tem alguma dúvida específica ou quer sugerir algum tema para os próximos episódios, deixe aqui nos comentários ou envie uma mensagem no nosso Instagram de forma direta. A gente está sempre aqui para ajudar a melhorar e a ouvir as suas ideias também, né? E trazer as orientações para vocês de forma muito específica e sempre caminhando junto com vocês. É isso. Muito obrigado a todos.
Fiquem bem, mantenham-se ativos e até o próximo episódio, certo? Isso aí, certo, patrono? Bora pro próximo? Bora pro próximo episódio, Manguito Rotador! Rotador! Valeu, Isso aí, rapaziada, obrigado. bora! Bom demais. Galera do Instagram, segue a gente aí, tá? Ativa todas as notificações aí. Vai lá no YouTube também, fortalece a gente no YouTube lá, comenta embaixo lá, ative o sininho lá, ajuda bastante a gente. Isso aí. Dá os 5 estrelas aí no Spotify. Espalhem a palavra. É isso aí, a gente tá aqui pra ajudar e trazer bastante conteúdo pra vocês. Se da próxima vez eu vou botar o mic aqui no plugado, tá vendo aqui melhor. Ele daqui assim, ó, também ele pega a luz ali. Diminui a luz, parece. Diminui a luz, a gente mete o mic nele. Pum, e ó. Não fica isso, ruim, não. É. A próxima. A próxima. Vai uma melhorada. Valeu! Valeu!